Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ler com vocês aqui o decreto 8.033 de 27 de junho de 2013, o decreto que é primordial, que vocês têm que saber de cor e salteado para o concurso da CODEBA, independente do cargo, tudo bem? Então vamos lá? O decreto 8.033 de 27 de junho de 2013. Regulamento disposto na Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, e as demais disposições legais que regulam a exploração dos portos, organizados e instalações portuárias. A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4 e 6, a linha A, e 21, caput, inciso 7º, a linha F, da Constituição, e tendo em vista o disposto das leis 12.815, de 5 de junho de 2013, número 10.233, de 5 de junho de 2001, e número 10.683, de 28 de maio de 2013. Decreta. Capítulo 1. Disposição preliminares. Artigo 1. Esse decreto regulamenta o disposto na Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, e as demais disposições legais que regulam a exploração de portos organizados e de instalação portuárias. Parágrafo único. O poder concedente será exercido por intermédio da Secretaria dos Portos da Presidência da República. Artigo 2. Sem prejuízo de atribuições previstas na legislação específica, compete ao concedente: primeiro, elaborar o plano geral de outorgas do setor portuário. Segundo, disciplinar conteúdo, forma e periodicidade de autorização dos planos de desenvolvimento e zoneamento dos portos. Terceiro, definir diretrizes para a elaboração dos regulamentos de exploração dos portos. 4. Aprovar a transferência de controle societário ou titularidade de contratos de concessão ou de arredondamento, previamente analisados na Agência Nacional de Transporte Aquaviários, a ANTAQ. 5. Provar a realização de investimentos não previstos nos contratos de concessão e arrendamento, previamente analisados pela ANTAQ. 6. Conduzir e aprovar, sempre que necessários, os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do objetivo da concessão e do arredondamento. 7. Aprovar e encaminhar ao Congresso Nacional o relatório que trata o 5º artigo 57 da Lei 12.815 de 2013. Artigo 3. Sem prejuízo de outras atribuições previstas na legislação específica competente à ANTAQ. Primeiro, analisar a transferência de controle societário ou de titularidade dos contratos de concessão ou arrendamento. Analisar as propostas de realização de investimentos não previstos nos contratos de concessão ou arrendamento. Terceiro, arbitrar na esfera administrativa de contratos de interesse e de controvérsia sobre os contratos não solucionados entre a administração do porto e arrendatária. Quarto, atribuir o grau de recurso, os conflitos entre agentes que atenuam o porto organizados, ressalvadas as competências das demais autoridades públicas. Quinto, apurar o ofício e, mediante aprovação de práticas abusivas ou tratos discriminatórios, ressalvadas as competências previstas na Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011. Sexto, elaborar o relatório que trata 5º artigo da Lei 5º do artigo 57 da Lei 12.815 de 2013 e encaminhar ao poder concedente. Parágrafo único. A ANTAQ deverá cumprir o disposto no Plano Geral de Outorgas para a realização das licitações de concessão e arrendamento das chamadas políticas para autorização de instalações portuárias. Artigo 4. Sem prejuízo às outras atribuições previstas na lei específica,
Compete à administração do porto: primeiro, estabelecer regulamento de exploração do porto, observadas as diretrizes do poder concedente. Segundo, decidir sobre os conflitos que envolvam agentes que atuam no porto organizado, ressalvadas as competências das demais autoridades públicas. Parágrafo único. Nas concessões de porto organizado, o contrato disciplinará a extensão e a forma do exercício das competências da administração do porto. Capítulo 2. Da exploração dos portos e das instalações portuárias localizadas dentro da área do porto organizado. Seção 1. Das disposições gerais sobre a licitação da concessão e o do arrendamento. Artigo 5º. A licitação para a concessão e para o arrendamento do bem público destinado à atividade portuária será regida pelo disposto na Lei 12.815 de 2013 e na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. Neste decreto e subsidiariamente no Decreto 7.581, de 11 de outubro de 2011. Parágrafo único. Na hipótese de transferência das competências para a elaboração do edital ou para a realização dos procedimentos licitatórios que trata artigo 5º e 6º da Lei 12.815 de 2013, a administração do porto deverá observar o disposto nesse decreto, sem prejuízo do acompanhamento dos atos e procedimentos pela ANTAC. Artigo 6. A realização dos estudos prévios e a viabilidade técnica, econômica e ambiental do objetivo do arrendamento ou da concessão, quando necessária, deverá observar as diretrizes do planejamento do setor portuário. Artigo 1. Os estudos que trata do caput poderão ser realizados em versão simplificada, conforme disciplinado pela ANTAC, sempre que: primeiro, não haja alteração substancial da designação da área do objetivo da concessão ou arrendamento. 2. Não haja alteração substancial das atividades desempenhadas pela concessionária ou arrendatária. 3. O objetivo das concessões, da concessão ou do arrendamento permitam, conforme estabelecido pelo poder concedente. Artigo 2. A administração dos portos encaminharão o poder concedente, ANTAC, todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento dos estudos previstos nesse artigo. Artigo 3. O poder concedente poderá autorizar a elaboração por qualquer interessado dos estudos que trata o caput. E caso esses sejam utilizados para a licitação, deverá assegurar o ressarcimento dos dispêndios correspondentes. Artigo 7. Definido o objetivo da licitação, a ANTAC deverá adotar providências previstas no artigo 14 da Lei nº 12.815 de 2013. Seção 2. Do edital da licitação. Artigo 8º. O edital definirá os critérios objetivos para o julgamento da licitação e disporá sobre: primeiro, o objetivo da área, o prazo, a possibilidade, a prorrogação do contrato. Segundo, os prazos, os locais, os horários e as formas de recebimento da documentação exigida para a habitação e das propostas, do julgamento, da licitação e das assinaturas e da assinatura dos contratos. 3. Os prazos, os locais e os horários em que são fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários para a elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas. 4. Os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, econômica financeira, da regularidade jurídica e fiscal dos licitantes e garanta da proposta e da execução do contrato. 5º. A relação dos bens afetos ao arrendamento ou à concessão. 6º. As regras para o pedido de esclarecimento, impugnação administrativa e interposição de recursos.
7º, a minuta do contrato de arrendamento ou a concessão e seus anexos. Parágrafo único. Parágrafo único. O edital de licitação poderá impor ao vencedor a obrigação de indenizar o artigo titular pela parcela não amortizada dos investimentos realizados e bem afetos ao arrendamento ou à concessão deste, que tenham sido aprovados pelo poder concedente. Artigo 9 foi vetado e foi refeito. Artigo 9. Nas licitações de concessão de arrendamento serão utilizados de forma combinada ou isolada nos seguintes critérios de julgamento. Resolução dada pelo Decreto 8.464 de 2015. Primeiro, capacidade de movimentação, incluída pelo Decreto 8.064 de 2015. Menor tarifa, incluída pelo Decreto 8.064 de 2015. Menor tempo de movimentação de carga, incluída pelo Decreto 8.064 de 2015. Maior de investimento, incluído pelo Decreto 8.064 de 2015. Menor contratação do poder concedente, incluído pelo Decreto 8.464 de 2015. Sexto, melhor proposta técnica conforme critérios objetivos estabelecidos pelo concedente, ou incluindo pelo Decreto 8.064 de 2015. Sétimo, maior valor de outorga, incluído pelo Decreto 8.064 de 2015. Artigo 1, vetado, revogado pela 8.464 de 2015. Artigo 2. A capacidade de movimentação poderá ser definida como: primeiro, capacidade estática entendida como a quantidade máxima de carga que pode ser armazenado na instalação portuária a qualquer tempo. Segundo, capacidade dinâmica entendida como a quantidade máxima de carga que pode ser movimentada na instalação portuária durante o período de tempo e nível adequado de serviço. Terceiro, capacidade efetiva entendida como quantidade de carga movimentada na instalação portuária durante certo período de tempo e nível adequado de serviço. Artigo 3º. O menor tempo de movimentação poderá corresponder: primeiro, ao menor tempo médio de movimentação de determinadas cargas. Segundo, ao menor tempo médio de atendimento de embarcação de referência. Terceiro, a outros critérios de aferição da eficiência do terminal de movimentação de cargas conforme fixado no edital. Artigo 10º. Na fase da habitação das licitações prevista no decreto, será aplicado no que se couber o disposto, artigo 27 a 30 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Parágrafo único. Para a qualificação técnica nas licitações de arrendamento, o edital poderá estabelecer que o licitante assuma um compromisso de: primeiro, obter sua pré-qualificado como operador portuário perante a administração do porto. Segundo, contratar um operador portuário pré-qualificado perante a administração do porto para o desempenho das operações portuárias, sem prejuízo do integral cumprimento das metas e qualidades e de outras operações estabelecidas no contrato. Artigo 11º. Deverá ser adotado o prazo mínimo de 30 dias para apresentação dos propostos, contando da data da publicação do edital. Primeiro, será conferida a publicidade do edital mediante: primeiro, publicação extrato do edital no Diário Oficial da União, divulgação do sítio eletrônico oficial da Secretaria dos Portos, da Presidência da República e da ANTAC. Parágrafo 2º. Das eventuais modificações do edital serão divulgadas nos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer o formulário das propostas. Terceiro parágrafo. A ANTAC deverá convocar com antecedência mínima de 10 dias para sua realização audiência pública que deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 dias úteis para a data prevista da publicação do edital. Seção 3 do procedimento licitatório. Artigo 12º.
O procedimento licitatório observará as fases e a ordem prevista no artigo 12 da Lei 12.462 de 2011. Parágrafo único. As licitações adotarão preferencialmente os modos de disputa aberto ou combinado. Artigo 13º. Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a comissão de licitação classificará as propostas em ordem decrescente, observadas as particularidades dos critérios de julgamentos adotados. Parágrafo 1º. A comissão de licitação poderá negociar condições mais vantajosas com os licitantes. Parágrafo 2º. A negociação que se trata o parágrafo 1º será provida segundo a ordem de classificação das propostas, assegurada a publicidade sobre seus termos e condições. Parágrafo 3º. Encerrada a sessão de julgamento, será dada publicamente a respectiva ata com ordem de classificação das propostas. Artigo 14º. O procedimento licitatório terá fase recusal única, que seguirá a habitação do provedor, exceto na hipótese de invasão de fases. Parágrafo 1º. Na fase recusal, será analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas, os lances e a habitação do vencedor. Parágrafo 2º. Os licitantes que desenvolverem e recorrer em fase dos atos de julgamento da proposta ou da habitação deverá manifestar imediatamente, após o término de cada sessão, sua intenção de recorrer sob a pena de preclusão. Artigo 15º. O recurso será dirigido à diretoria da ANTAC, por intermédio da comissão de licitação, que apreciará sua admissibilidade. Parágrafo 1º. A comissão de licitação poderá, de ofício ou imediata convocação, reconsiderar a decisão em até 5 dias úteis, nesse mesmo prazo, encaminhado o recurso da ANTAC devidamente instruído. Parágrafo 2º. A ANTAC deverá proferir a sua decisão no prazo de 5 dias úteis, contando da data do seu recebimento. Artigo 16º. Exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado ao poder concedente, que poderá: primeiro, determinar o retorno dos autos para o saneamento de irregularidades que foram supríveis. Segundo, anular o procedimento no todo ou em parte por vício insanável. Terceiro, revogar o procedimento por motivo de convivência ou oportunidade. Quarto, adjudicar o objetivo. Parágrafo 1º. As normas referentes à anulação e à revogação da licitações previstas no artigo 49 da Lei 8.666 de 1993 aplica-se às contratações regidas por esse decreto. Caberá o recurso desse decreto, segundo parágrafo. Caberá o recurso da anulação ou revogação da licitação no prazo de 5 dias úteis, contado da data da decisão. Artigo 17º. Convocado para assinar o contrato, o interessado deverá observar os prazos e as condições estabelecidas no edital, sobre a pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 12.462 de 2011 e na Lei 8.666 de 1993. Primeiro parágrafo. É facultativo o poder concedente, quando o convocado não assinar o contrato no prazo das condições estabelecidas. Primeiro, determinar a ANTAC que revogue a licitação, sem prejuízo da aplicação das combinações previstas na Lei 8.666 de 93. Segundo, determinar a ANTAC que convoque os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições oferecidas pelo licitante vencedor.
Segundo parágrafo. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, no termo do inciso 2 e do primeiro parágrafo, o poder concedente poderá determinar a ANTAC que convoque os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato e das condições por eles ofertadas, desde que a proposta apresente condições melhores que no mínimo estipulado no edital. Artigo 18º. Nos procedimentos licitatórios regidos por esse decreto caberão: primeiro, pedido de estabelecimento a impugnações ao edital, com antecedência mínimo de 5 dias úteis da abertura das propostas. Segundo, representações no prazo de 5 dias úteis, contanto da intimação relativamente a atos que não caiba recurso hierárquico. Parágrafo 1º. O prazo para apresentação das contratações será o mesmo do recurso e começará imediatamente após o encerramento do prazo recusal. Segundo parágrafo. É assegurado aos licitantes visita dos documentos indispensáveis à defesa dos seus interesses. Seção 4. Dos contratos da concessão e arrendamento. Artigo 19º. Os contratos de concessão de arrendamento terão prazo até 25 anos, prorrogável uma vez, por período não superior ao originalmente contratado, a critério do poder concedente. Artigo 20º. O objetivo do contrato, a concessão poderá abranger: primeiro, o desempenho das funções da administração do porto e a exploração direta e indireta das instalações portuárias. Segundo, o desenvolvimento das funções da administração do porto e a exploração indireta das instalações portuárias, vedada a exploração direta. Terceiro, o desempenho total ou parcial das funções de administração do porto, vedada a exploração das instalações portuárias. Artigo 21º. Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros serão regidos pelas normas de direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente, sem prejuízo das atividades regulatória e fiscalizatória da ANTAC. Primeiro parágrafo. À exceção das atividades contratadas com terceiros, se pressupõe o cumprimento: primeiro, do plano de desenvolvimento e zoneamento do porto. Segundo, das normas aplicáveis aos serviços concedidos e contratados. Terceiros, das concessões estabelecidas no edital de licitação e no contrato de concessão, inclusive quanto às tarifas e os preços praticados. Parágrafo 2º. Os contratos celebrados entre a concessionária e terceiros terão a sua vigência máxima limitada ao prazo previsto para a concessão. Artigo 22º. Os contratos de arrendamento e demais instrumentos voltados à exploração das áreas dos portos organizados vigentes no momento da celebração do contrato da concessão poderão ter a sua titularidade transferida à concessionária, conforme previsto no edital de licitação. Primeiro, parágrafo 1º. A concessão deverá respeitar os termos contratuais originais e pactuados. Segundo, a transferência à titularidade afasta a aplicação das normas de direito público sobre o contrato. Artigo 23º. Os contratos de concessão e arrendamento deverão resguardar o direito de passagem de infraestrutura de terceiros na área objetivo dos contratos, conforme disciplinado pela ANTAC e mediante justa indenização. Artigo 24 foi vetado e foi reescrito de acordo com 2005, que reza assim: artigo 24º. A aplicação do disposto número parágrafo número 6 do artigo da Lei 12.815 de 2013. Só será permitida como comprovada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica de realização de licitação de novo arrendamento,
Redação dada pelo Decreto 8.464 de 2015. Parágrafo único. A expansão da área de arrendamento ensejará a revisão de metas, tarifas e outros parâmetros contratuais, de forma a incorporar ao contrato os ganhos de eficiências referidos no parágrafo 6 do artigo 6º da Lei 12.815 de 2013. Seção 5. Da exploração direta e indireta de áreas não afetadas às operações portuárias. Artigo 25º. As áreas não afetadas às operações portuárias e suas destinações serão previstas nos planos de desenvolvimento do zoneamento do porto. Parágrafo único. Para a exploração indireta das áreas referidas no caput, a administração do porto submeterá à aprovação do poder concedente a proposta do uso da área. Capítulo 3º. Da autorização das instalações portuárias. Artigo 26º. Serão exploradas mediante autorização, fornecida por meio de celebração de contrato de adesão, as instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado, compreendendo as seguintes modalidades. Primeiro, terminal de uso privado. Segundo, estação de transbordo de carga. Terceiro, instalação portuária pública de pequeno porte. Quarta, instalação portuária de turismo. Parágrafo 1º. No início da operação da instalação portuária, deverá ocorrer no prazo de 3 anos, contado da data de celebração do contrato de adesão, prorrogável uma única vez por igual período, a critério do poder concedente. Segundo, parágrafo 2º. O pedido de prorrogação do prazo do início da operação deverá ser justificado e acompanhado de documento que comprove a execuibilidade do novo cronograma. Artigo 27º. Os interesses em obter autorização de instalação portuária poderão requerê-la à ANTAC a qualquer tempo, mediante a apresentação dos seguintes documentos, entre outros que poderão ser exigidos pela ANTAC. Primeiro, memorial descritivo das instalações, com as especificações estabelecidas pela ANTAC, que conterá no mínimo. Letra A. Descrição da poligonal das áreas por meio das coordenadas georreferenciadas, discriminando separadamente a área pretendida em terra, a área pretendida para a instalação de estrutura física sobre a água, a área pretendida para berços e atracação e a área necessária para a bacia de evolução e para o canal de acesso. Letra B. Descrição dos acessos terrestres e aquaviários existentes a ser construídos. Letra C. Descrição do terminal, inclusive quanto à instalação de acostagem e armazenagem, seus berços de atração e finalidades. Letra D. Especificação da embarcação, tipo por berço. Letra E. Descrição dos princípios equipados de cargas e descargas das embarcações e de movimentação das cargas nas instalações de armazenagem, informando a quantidade existente, capacidade e utilização. Letra F. Cronograma físico e financeiro para a implantação da instalação portuária. Letra G. Estimativa da movimentação de cargas ou passageiros. Letra H. Valor global de investimento. Segundo parágrafo. Título de propriedade e inscrição de ocupação, certidão de aforamento ou contrato de cessão sob regime direto real, ou instrumento jurídico que assegure o direito de uso de fruição da área. Parágrafo único. Recebido requerimento de autorização, a ANTAC deverá: primeiro, publicar em seu sítio eletrônico, em até 5 dias, a íntegra o conteúdo do requerimentos e seus anexos. Segundo, desde que a documentação esteja em conformidade com o disposto no caput, promove em até 10 dias a abertura de processo de anúncio público, com prazo de 30 dias, a fim de identificar a existência de outros interessados em autorização de instalação portuária na mesma região e com características semelhantes. Artigo 28º. O poder concedente poderá terminar a ANTAC
a qualquer momento em que a consonância com as diretrizes do planejamento das políticas do setor portuário, a abertura do processo de chamada pública para identificar a existência de interessados na obtenção de autorização e instalação portuária. Artigo 29º. O instrumento da abertura chamada ou de anúncios públicos cujos extratos serão publicados no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico da ANTAC indicará obrigatoriamente os seguintes parâmetros. Primeiro, a região geográfica na qual será implantada a instalação portuária. Segundo, o perfil das cargas a serem movimentadas. Terceiro, a estimativa do volume da carga ou passageiro a serem movimentados na instalação portuária. Primeiro parágrafo. O perfil das cargas a serem movimentadas será classificado conforme uma ou mais das seguintes modalidades. Primeiro, granel sólido. Segundo, granel líquido e gasoso. Terceiro, carga geral. Quarto, carga containerizada. Parágrafo 2º. Todas as propostas apresentadas durante o prazo de chamada ou anúncio publicado que se encontrem na mesma região geográfica deverão ser reunidos em mesmos procedimentos e analisados conjuntamente, independente do tipo de carga. Terceiro parágrafo. Para participar da chamada do anúncio público, os demais interessados deverão apresentar a documentação exigida no caput do artigo 27. Artigo 30º. Encerrando o processo da chamada do anúncio público, o poder concedente deverá analisar a viabilidade locacional das propostas e sua adequação às diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário. Parágrafo único. Para os fins desse decreto, considera-se viabilidade locacional a possibilidade de implantação física de duas ou mais instalações portuárias na mesma região geográfica, que não gere impedimento operacional em qualquer uma delas. Artigo 31º. Poderão ser expedidas diretamente, independente da realização do processo seletivo público, as autorizações da instalação portuária quando: primeiro, o procedimento de chamada ou anúncio público foi concluído com a participação de um único interessado. Segundo, não exigir impedimento locacional à implantação concomitante de todas as instalações portuárias solicitadas. Parágrafo único. Em qualquer caso, somente poderão ser autorizadas as instalações portuárias compatíveis com as diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário. Artigo 32º. Nos casos de inviabilidade locacional, a implantação concomitante das instalações portuárias solicitadas, a ANTAC deverá: primeiro, definir os critérios de julgamentos a ser utilizados no processo seletivo. Segundo, conferir o prazo de 30 dias para o interessado reformular suas propostas, adaptando-as à participação do procedimento seletivo. Primeiro parágrafo. Eliminando o impedimento locacional, após a reformulação prevista no inciso 2 do caput, as propostas deverão ser novamente submetidas à aprovação do poder concedente, que poderá autorizar as instalações portuárias na forma do artigo 31º. Segundo parágrafo. Mantendo o impedimento locacional após a reformulação da prevista no inciso 2 do caput, caberá à ANTAC promover o processo seletivo público para a seleção da melhor proposta. Terceiro parágrafo. A ANTAC disciplinará os procedimentos e prazos para a realização do processo seletivo público que trata esse artigo. Artigo 33º. Encerrada a chamada do anúncio público na forma do artigo 31 ou encerramento do procedimento seletivo público do artigo 32, os interessados terão prazo de 90 dias contada a data da publicação da decisão para apresentar à ANTAC os seguintes documentos, além de outros que venham ser exigidos pela norma específica. Primeiro, comprovação de atendimento do disposto no artigo 14 da Lei 12.815 de 2013. Segundo, as garantias de execução a ser firmadas no momento da emissão.
na missão da autorização, nos termos estabelecidos pela ANTAC. Terceiro, a documentação comprobatória da sua regularidade perante as fazendas federais, estadual e municipal, da sede da pessoa jurídica e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Quarto, parecer favorável à autoridade marítima, que deverá responder à consulta em prazo não superior a 15 dias. Parágrafo único. O descumprimento do prazo que se refere o caput ou apresentação de documentação em desconformidade com o disposto nesse decreto ou normas da ANTAC ensejará a desclassificação da proposta e a convocação dos demais interessados na classificação do processo seletivo público. Artigo 34º. Encerrados os procedimentos para autorização da ANTAC, enviará os documentos ao poder concedente, que deverá, no prazo de 15 dias, contando da data de recebimento, analisar e deliberar sobre o resultado do processo e a celebração dos contratos de decisão. Parágrafo único. Celebrados os contratos de adesão, os procedimentos serão restituídos à ANTAC para acompanhamento. Artigo 35º. Não dependerão da celebração de novo contrato de adesão, bastando a aprovação pelo poder concedente. Primeiro, a transferência de titularidade da autorização, desde que preservadas as condições estabelecidas no contrato de adesão original. Segundo, aumento da capacidade de movimentação ou armazenagem à instituição portuária, desde que não haja expansão de área original. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, o poder concedente poderá, conforme disciplinado o ato do ministro do Estado-chefe da Secretaria dos Portos da Presidência da República, dispensar a emissão de nova autorização nas hipóteses de: primeiro, alteração do tipo de carga movimentada; segundo, a ampliação das áreas de instalação portuária localizada fora do porto organizado, que não exceda 25% da área original, desde que haja viabilidade local. Capítulo 4º. Do Conselho da Autoridade Portuária. Artigo 36º. Será instituído a cada porto organizado um Conselho de Autoridade Portuária, órgão consecutivo da administração do porto, competente ao Conselho da Autoridade Portuária a sugerir: primeiro, alteração do regulamento de exploração do porto; segundo, alteração do plano de desenvolvimento e zoneamento do porto; terceiro, alteração para prover a racionalização e otimização do uso das instalações portuárias. Quarto, medidas para fomentar a ação industrial e comercial do porto. Ações com o objetivo de desenvolver mecanismo para atração de cargas. Sexto, medidas que visem estimular a competitividade. Sétimo, outras medidas e ações de interesse do porto. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho de Autoridade Portuária aprovar o seu regimento interno. Artigo 37º. Cada Conselho de Autoridade Portuária será constituído pelos membros titulares de seus suplentes. Primeiro, o poder público sendo: letra A, 4 representantes da União, dentre os quais será escolhido o presidente do Conselho. Letra B, um representante da Autoridade Marítima. Letra C, um representante da Administração do Porto. Letra D, um representante do Estado onde se localiza o porto. Letra E, um representante dos municípios onde se localiza o porto e os portos organizados abrangidos pela concessão. Segundo parágrafo. Da classe empresarial sendo: letra A, dos representantes dos titulares de arrendamento e instalações portuárias. Letra B, um representante dos operadores portuários. Letra C, um representante dos usuários. Terceiro parágrafo. Da classe dos trabalhadores portuários sendo: letra A, dos representantes dos trabalhadores portuários avulsos. Letra B, dos representantes dos demais trabalhadores portuários. Primeiro parágrafo.
Para efeito do disposto neste artigo, os membros e suplentes do Conselho serão indicados, primeiro, pelo Ministro do Estado-Chefe da Secretaria dos Portos da Presidência da República, pelo Comandante da Marinha, pela Administração do Porto, pelo Governador do Estado e pelo Prefeito do Município, respectivamente, no caso do inciso 1 e do caput. 2. Inciso 2. Pelas entidades da classe local, respectivas categorias profissionais e econômica, caso os incisos 2 e 3 do caput. Segundo parágrafo. O ato do Ministro do Estado-Chefe da Secretaria dos Portos definirá as entidades responsáveis pela indicação, de que se trata o inciso 2 e do primeiro parágrafo e os procedimentos a serem adotados para as indicações. Terceiro parágrafo. Os membros do Conselho serão designados por ato do Ministro de Chefe e Secretaria de Portos da Previdência da República para um mandato de 2 anos, admitida a recondução de uma única vez por igual período. Quarto parágrafo. A participação no Conselho da Autoridade Portuária será considerada prestação de serviço público relevante e não remunerada. Quinto parágrafo. As deliberações do Conselho serão tomadas de acordo com as seguintes regras. Primeiro, cada representante terá direito a um voto. Segundo, o presidente do Conselho terá voto de qualidade. Sexto parágrafo. Perderá o mandato o membro do Conselho que faltar injustificadamente a 13 reuniões consecutivas ou 6 alternadas, assumindo a vaga ou seu suplente até a efetivação de uma nova indicação. Artigo 38º. O órgão de gestão de mão de obra terá obrigatoriedade um conselho de supervisão e uma diretoria executiva. Primeiro, o conselho de supervisão terá composto por 3 membros titulares e suplentes sendo: primeiro, dos indicados pelas entidades do local, respectivamente categorias econômicas. Segundo, inciso segundo, um indicado pelas entidades da classe local e das categorias profissionais relativas à atividade prevista no artigo 1, no primeiro artigo, lei primeira do artigo 40 da lei número 12.815 de 2013. Segundo parágrafo. Ato do Ministro de Estado-Chefe da Secretaria do Porto definirá a entidade responsável pela indicação de que se trata. O primeiro parágrafo. E os procedimentos a serem adotadas as indicações. Terceiro parágrafo. A diretoria executiva será composta por um ou mais diretores designados e destrutíveis a qualquer tempo pelos operadores portuários que atuem no respectivo porto organizado, cujo prazo de gestão será 3 anos, permitida a redesignação. Quarto parágrafo. Caso a diretoria executiva seja composta por 2 membros ou mais, um deles poderá ser indicado pelas entidades de classe profissionais relativas à qualidade prevista no primeiro parágrafo do artigo 40 da Lei nº 12.815 de 2013, conforme definida a concessão coletiva. Quinto parágrafo. Até 1/3 dos membros do Conselho de Supervisão poderá ser designado para o exercício dos cargos diretores. Capítulo 6º. Do Fórum Permanente para a Qualificação dos Trabalhadores Portuários e do Cineporto. Artigo 39º. Fica instituído o Fórum Nacional Permanente para a Qualificação do Trabalhador Portuário, com a finalidade de discutir as questões relacionadas à formação, qualificação e certificação profissional do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso em especial. Primeiro, a adequação dos modernos processos de movimentação de cargas e de operações de aparelhos e equipamentos portuários. Segundo, treinamento multifuncional do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso. Primeiro parágrafo. A integração do Fórum Nacional Permanente de Qualificação do Trabalho Portuário. Primeiro, o representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades. Letra A.
Ministério do Trabalho e Emprego, que coordenará. Letra B. Secretaria de Portos da Presidência da República. Letra C. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Letra D. Ministério da Educação. Letra E. Secretaria-Geral da Presidência da República. Letra F. Comando da Marinha. Segundo parágrafo. 3 representantes da entidade empresariais, sendo: letra A. Representantes dos titulares e arrendamentos de instalações portuárias. Letra B. Representantes dos operadores portuários. Letra C. Um representante dos usuários. Artigo 3º. 3 representantes da classe trabalhadora, sendo: letra A. 2 representantes dos trabalhadores portuários avulsos. Letra B. Um representante dos demais trabalhadores portuários. Artigo 2º. O representante que trata o inciso 2º e 3º do primeiro parágrafo cumprirão os mandatos de 2 anos, permitida a recondução. Artigo 3º. Permitirá o mandato do membro do fórum que trata o inciso 2 e 3 do primeiro que faltar injustificadamente a 3 reuniões sucessivas ou 6 alternadas, assumindo a vaga do seu suplente até a efetivação da nova indicação. Artigo 4. O ato do ministro do Estado-chefe da chefia do porto definirá as entidades responsáveis pela indicação, que trata do inciso 2 e 3 do primeiro parágrafo e dos procedimentos a serem adotados as indicações. 5º parágrafo. A participação do fórum será considerada a prestação de serviço público relevante não remunerada. Artigo 40 foi revogado. Revogação. Artigo 40º. O Ministério do Trabalho e Emprego instituirá o âmbito do Sistema Nacional de Emprego, SINE, banco de dados específico, com o objetivo de organizar a identificação e a oferta da mão de obra qualificada para o setor portuário, intitulado SINE Porto, redação dada ao Decreto 8.071 de 2013. Primeiro parágrafo. Constituirão SINE Porto no mínimo as seguintes informações, redação dada no Decreto nº 8.071 de 2013. Primeiro, identificação do trabalhador, incluída pelo Decreto 8.071 de 2013. Segundo, qualificação obtida pelo exercício da função, incluído o Decreto 8.071 de 2013. Terceiro, registro e cadastro do órgão de gestão da mão de obra, quando couber, incluído pelo Decreto 8.071 de 2013. Terceiro. Segundo parágrafo. Os trabalhadores portuários avulsos inscritos no respectivo órgão de gestão da mão de obra, constantes no SINE Porto, terão preferência no acesso de programas de formação e qualificação profissional oferecidos no âmbito do SINE, ou Programa Nacional de Acesso de Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC, que trata a Lei 12.513, de 26 de outubro de 2011, redação dada pelo Decreto 8.071 de 2013. Capítulo 7º. Disposições finais. Artigo 41º. A participação de um representante da classe empresarial ou de outra classe trabalha no Conselho de Administração ou equivalente da administração do porto, quando se tratar da entidade sob o controle estatal, deverá estar prevista nos estatutos sociais das empresas públicas e sociedades de economia mista. Primeiro parágrafo. A indicação dos representantes da classe empresarial e trabalhadora que se trata o caput será feita pelos respectivos representantes no Conselho da Autoridade Portuária. Segundo, a indicação do representante da classe trabalhadora e o seu suplente recairá obrigatoriamente sobre o empregado da entidade sob o controle estatal. Terceiro, o representante da classe empresarial e da classe trabalhadora estão sujeitos aos critérios e exigências exigências para o cargo de conselho de administração previsto em lei e no estatuto da respectiva entidade.
Quarto, serão observadas quanto aos requisitos e impedimentos para a participação nos conselhos que se trata o artigo 21 da Lei 12.815 de 2013. As disposições constantes da legislação sobre conflitos de interesse no âmbito da administração pública federal subsidiariamente da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, artigo 42º. A realização de investimento não previsto aos contratos deverá ser concedida, primeiro, de comunicação à ANTAQ no caso da instalação portuárias autorizadas, de análise da ANTAQ e de aprovação pelo poder concedente das concessões e arrendamentos. Artigo 43º. Os requerimentos de autorização de instalação portuárias representados à ANTAQ até a data da publicação do decreto que atenda à disposição da Lei 12.815 de 2013 poderão ensejar a abertura imediata de processo do anúncio público. Parágrafo único. A hipótese de seus requerimentos que trata o caput não atenda integralmente ao disposto do inciso 1º do caput do artigo 27. Os interessados poderão apresentar à ANTAQ a documentação faltante durante o prazo de 30 dias, a que se refere o inciso 2º, o parágrafo único do artigo 27. Artigo 44º. A ANTAQ disciplinará, após a consulta pública, as condições de acesso por qualquer interessado, em caráter excepcional, às instalações portuárias arrendadas, a autoridades ou exploradas pela concessionária, assegurada a remuneração adequada a seu titular. Artigo 45º. Ao alto conjunto dos ministros do Estado da Fazenda, o Planejamento, Orçamento e a Gestão da Previdência Social, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e chefe da Secretaria dos Portos da Presidência da República disporá sob a condição do benefício assistencial de que se trata o artigo 10º-A da Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 98, e disciplinará: primeiro, o valor do benefício; segundo, o critério para comprovação pelo trabalhador portuário avulso da insuficiência dos meios para prover sua subsistência; terceiro, os procedimentos para o regimento e a concessão do benefício; quarto, a hipótese da perda da cassação a benefício. Parágrafo único. Para o fim de habitação, o benefício será exigida cumulativamente a comprovação de: primeiro, no mínimo 15 anos de registro ou cadastro como trabalhador portuário; segundo, comparecimento a no mínimo 8% das chamadas realizadas pelo respectivo órgão de gestão à mão de obra; terceiro, comparecimento a no mínimo 80% dos turnos de trabalho aos quais tenha sido escalado por período. Artigo 46º. Ato do Conjunto de Ministros do Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. Ato do Conjunto de Ministros do Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão e chefe da Secretaria dos Portos da Presidência da República estabelecerá procedimentos para as sessões de áreas públicas e da União das listas de implantações portuárias. Artigo 47º. Deverão ser publicados até 180 dias, contada a data da publicação desse decreto, os atos que se refere o seguinte disposto: primeiro, segundo do artigo 37, segundo do artigo 38, terceiro, quarto do artigo 39, quarto, artigo 44, quinto, artigo 45, sexto, artigo 46 e artigo 48 ficam revogados. Primeiro, decreto número 4.931 de 26 de setembro de 2012 e segundo, decreto 6.620 de outubro de 2008. Artigo 49. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 27 de junho de 2013.
192 da Independência e 125 da República. Dilma Rousseff, Guido Mantega, Manuel Dias, Miriam Bestio, Garibaldi Alves Filho, Teresa Compelo, Gilberto Carvalho, Luiz Inácio Lucena Adams, Leônidas. Esse texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, do 28 de 6 de 2013, retificado no primeiro artigo da Lei 7.213. Tchau, tchau. Fique com Deus.